Galera, e deu Santos no jogo de ida da final do Paulistão. Santos vence por 1-0, gol do Otero. Santos sai na frente, vai jogar por um empate no Allianz Parque. E o Palmeiras, na minha opinião, apresentou um futebol muito abaixo do esperado, né? Na minha opinião, esse resultado foi ruim, né? Se esperava um pouco mais desse time do Abel Ferreira, né? E o Abel agora vai ter que trabalhar muito bem essa equipe que no meio de semana, lembrando, o Palmeiras tem confronto na Libertadores, depois volta a jogar pelo Campeonato Paulista. A situação não ficou muito boa para a equipe do Palmeiras. Será que o Palmeiras vai conseguir reverter esse resultado contra a equipe do Fábio Carille? Galera, vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre Santos e Palmeiras. E esse retrospecto recente traz otimismo, esperança para o torcedor palmeirense. Não é isso, André Kifuri? Boa noite. Boa noite, Abel, Breler, Gustavo. Uma ótima noite a todos, um bom final de domingo e uma excelente semana. Eu vejo um aspecto do jogo de hoje de forma um pouco diferente da do Breler. Eu não vi no Palmeiras a falta de entrega do ponto de vista do compromisso com o jogo que, por exemplo, ficou clara na primeira partida contra o Água Santa na temporada passada. Depois confirmado, né, esse ponto, esse defeito do Palmeiras naquela noite, pelos próprios jogadores, com frases do tipo: não fomos o Palmeiras, não tratamos o jogo da maneira que deveria ser tratado. Eu não acho que o Palmeiras fez isso hoje. Eu acho que o destaque da noite é a forma como o Santos competiu. E, óbvio, não dá nunca para a gente falar sobre um jogo de futebol se concentrando apenas em um time, né? O que uma equipe deixa de fazer, em muitas ocasiões, tem muito a ver com o que a outra equipe fez. E as coisas são relacionadas assim até do ponto de vista estratégico. A impressão que eu tive em relação ao Palmeiras, primeiro, foi de um comportamento respeitoso demais ao Santos, do ponto de vista defensivo. No intervalo do jogo, na transmissão dos nossos companheiros da TV Record, o Rafael Veiga chegou assim, é uma coisa que não acontece sempre. É um jogador do Palmeiras fazendo uma colocação crítica à forma como o time se comportou em campo. Ele disse: a meu ver, estamos com a linha baixa demais. Então isso revela ou uma determinação da comissão técnica aplicada em campo pelos jogadores, ou aquilo que às vezes os treinadores dizem: não adianta ficar gritando do lado de fora do campo, porque os jogadores ouvem, compreendem, mas o jogo adquire uma dinâmica que é diferente daquela, porque a outra equipe empurra. Eu nem achei que o Santos empurrou tanto o Palmeiras hoje. A minha impressão foi que o Palmeiras foi, de fato, defensivo demais numa situação de respeito à Vila, de respeito ao ambiente, de evitar que houvesse hoje em Santos um resultado que determinasse muita coisa para a partida de volta. E, de fato, não houve. Mas é uma vantagem que, num clássico, numa decisão de campeonato, é preciso respeitar sempre. Agora, o Santos, para mim, é o destaque. O Santos foi, na primeira partida da decisão do campeonato, a equipe que foi durante todo o Paulistão desse ano. Um time que deixa o seu torcedor satisfeito pela maneira como trata as partidas. O Santos é um time sério. E por que isso é importante? Porque na volta da decisão, o Palmeiras pode fazer o resultado no Allianz Parque. Eu acho que não faltam condições para o Palmeiras fazer isso, já que a diferença técnica entre esses dois times ela é bastante clara. E o Santos pode não ser campeão estadual. Mas o torcedor do Santos, em relação ao que aconteceu no ano passado, o rebaixamento inédito, principalmente pela maneira como o Santos foi rebaixado, deveria, entre aspas, estar deprimido até agora. E eu não acho que esse torcedor está deprimido com o que ele viu do time dele até esse momento na temporada, em especial no campeonato estadual, em que o Santos ganha do Palmeiras, o que ninguém tinha feito no Paulistão 2024. Desculpe te interromper rapidamente. 20 jogos de invencibilidade. Exato. A última derrota do Palmeiras foi no Brasileirão para o Flamengo. Não é pouca coisa. E não foi um resultado circunstancial. O Santos correu risco, porque o Santos se defendeu com 4 jogadores atrás contra um ataque que pode ter um 5º jogador chegando. Talvez o posicionamento e as tarefas defensivas do Veiga, que muitas vezes é esse jogador, tenham atrapalhado uma estratégia ofensiva do Palmeiras, que talvez não tenha tido tanta força quanto a gente imaginava que teria. Mas esse sistema, com o Carille e os jogadores do Santos compreendendo bem aquilo que o treinador pede desde o início do campeonato,
é o sistema que torna o Santos mais forte, mais perigoso. Sem ser um time brilhante, mas trabalha demais, é muito sério, não desiste de partidas e hoje tratou o jogo, independentemente do seu adversário, do seu poder técnico e de ser quem é, títulos em sequência, etc., como uma equipe que o Santos poderia bater na sua casa, e aconteceu com méritos. Os jogadores do Santos que compõem esse grupo e essa comissão técnica têm um motivo para estar orgulhosos, independentemente do que vai acontecer ao final do segundo jogo, que é restaurar, principalmente depois de hoje, um sentimento do santista de ser bem representado pelo seu time. Eu acho que o santista mais racional não sente isso há muito tempo. Antes de tocar a bola aqui para o Gustavo Zupac, queria destacar 2 detalhes, ou 2 assuntos da fala do André. Um deles, a intensidade do Santos, que não foi só hoje, contra o Red Bull Bragantino também, assim, uma entrega na marcação, uma intensidade, uma superioridade em cima de um time do Red Bull Bragantino, que é um time também muito forte e que foi muito inferior ao Santos. Então isso acho que a gente tem que destacar. Vamos falar ainda muito do Fábio Carille, que pode ser tetracampeão paulista. E o outro detalhe, quando você citou o Rafael Veiga. Vamos falar muito do Rafael Veiga, porque já percebo uma comunidade palmeirense preocupada ou talvez corneteira, não sei se corneteira demais, mas criticando a atuação não só do time, que foi muito aquém do que todo mundo conhece e de que o palmeirense sabe que o time pode fazer, mas individualmente o Rafael Veiga apagadíssimo hoje. Não é, Zupac? Boa noite mais uma vez. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que se fosse só hoje, a corneta soaria menos. Acho que o olhar sobre o desempenho do Veiga e sobre o desempenho do Palmeiras, ele pode ser estendido para a semana. O Veiga já não vinha muito bem antes até da parada para a data FIFA. Mas a semana do Palmeiras, em termos de rendimento, ela foi decepcionante para o torcedor, né? O Palmeiras contra o Novo Horizontino fez um gol na faixa inicial do segundo tempo e controlou o jogo a partir daí. Mas até então era o Palmeiras que estava sofrendo contra o Novo Horizontino. E hoje sofreu de novo contra o Santos. E hoje, assim, no segundo tempo, depois do gol sofrido, Palmeiras, e depois das trocas que o Abel fez, o Palmeiras passou a ter um volume ofensivo muito grande. Criou muita chance, empilhou a finalização. João Paulo salvou, poderia até ter empatado o jogo. Mas isso depois do minuto 70, sei lá, durante 70 minutos do jogo, o Palmeiras teve dificuldade para impor o seu volume de jogo contra a equipe do Santos. Eu acho que esse olhar é um olhar de preocupação para o rendimento atual do Palmeiras. Você toca num ponto, quando você fala da intensidade do Santos e traz a comparação com o jogo do Bragantino, que é interessante. E o Fábio Carille falou até isso na coletiva pós-classificação contra o Bragantino. Porque esses 2 times que o Palmeiras bateu, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, são equipes que têm uma vantagem muito grande em relação ao Santos, que é o tempo de trabalho dos seus técnicos, né? E o elenco formado, né? O Caixinha tem 1 ano, mas o Bragantino tem um elenco por mais tempo. E o Abel tem um trabalho totalmente estabelecido. E são 2 equipes, essas que o Santos enfrentou e que você citou, elas são equipes intensas, por definição. E o Carille falou, assim, ele foi perguntado depois da vitória sobre o Bragantino, falou: como aconteceu tão rápido esse encaixe? Mais ou menos foi essa a pergunta, né? É um time novo, né, do Santos. E ele falou, olha, nosso time é novo, então no começo do campeonato eu falei com os jogadores, nós não vamos ter o tempo a nosso favor. Nós não vamos ter o entrosamento a nosso favor. A gente vai ter que ganhar de alguma outra forma. Então, a gente vai competir. Um time para ganhar do Santos vai ter que competir muito, porque a gente, como tem o tempo jogando contra, é um time novo, um trabalho novo, uma diretoria nova, a gente vai compensar na competição. E, de fato, o que a gente viu hoje foi isso. A gente viu Gil e Joaquim de novo jogando muito bem, a gente viu Schmidt e Pituca de novo jogando muito bem, e aí eu acho que o Carille foi inteligente na leitura da característica do time dele e da fragilidade mostrada pelo Palmeiras. Certo. De novo, voltando para quinta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino? Sim. Quinta-feira. Quinta-feira. O Santos teve um dia mais. Palmeiras. Quinta-feira, o Santos foi quarta e o Palmeiras foi quinta contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo, o Palmeiras sangrou contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido ali o primeiro tempo do jogo. Por onde o Novo Horizontino achou espaço? Pelo lado direito da defesa do Palmeiras. No espaço entre o Mike avançando muito e o Marcos Rocha com dificuldade para marcar sozinho. Por ali o Heverson, por ali o Rômulo, criaram problemas para o Palmeiras. Por onde o Santos machucou o Palmeiras? Por ali também.
porque é o lado forte do desafogo. O Guilherme é o velocista, o Otero não é um cara para correr o campo inteiro, o Guilherme é. Então, aproveitando o que o Santos tinha de virtude no lado forte para a velocidade e aproveitando o lado mais vulnerável na velocidade do Palmeiras. E por ali, no primeiro tempo, o Santos criou chances, o Guilherme não conseguiu. E no segundo tempo, por ali, no embate contra o Marcos Rocha, ele levou tranquilo, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento e o Otero foi muito bem para marcar de cabeça. Então, o Santos competiu mais do que o Palmeiras e o Santos, o Fábio Carille, teve uma leitura inteligente do jogo. Então, o desempenho do Palmeiras foi aquém durante 70 minutos? Foi. Mas o jogo de hoje acho que foi mais sobre o Santos do que sobre o Palmeiras. A vitória maiúscula do Santos, que deixa a final aberta. O temor do santista era que o Palmeiras hoje vencesse o jogo e praticamente encaminhasse o título. Não aconteceu. O Santos leva o jogo para o domingo que vem aqui no Allianz Parque, com a final abertíssima e com possibilidade de aqui em São Paulo. Não sei se é a tendência, diria que não é a tendência, mas é muito possível que aqui em São Paulo o Santos, mais uma vez, seja um time competitivo e leve o título para casa. Zupac, e até concordo plenamente com você sobre ser um jogo, sobre uma vitória do Santos, uma vitória autoral. Mas até nesse ponto de discordância com o André, eu senti falta do Palmeiras, depois do jogo, depois do que foi o primeiro tempo, igualar nessa intensidade. E alguns pontos... Não melhorou no segundo tempo o Palmeiras, até com as substituições? Levemente. Rômulo... Depois das trocas, sim. Vanderlan... Rômulo não. Lázaro, desculpa. Lázaro. Rômulo ainda está chegando. O Lázaro... Rony e Vanderlan. E Rony, exatamente. Ali o Palmeiras passou a criar muito. Houve uma melhora, o Palmeiras finalizou, o João Paulo salvou 2 vezes, mas o ponto para mim é, a gente está acostumado a ver esse time do Palmeiras nos seus grandes jogos, uma intensidade muito alta, e até quando o jogo não flui bem, quando o Veiga não participa, quando o adversário ataca, e até a intensidade que eu digo, não é o jogador entrar sem vontade, entrar sem mobilização, mas de conseguir ter meios e argumentos para negociar essa intensidade. E ali o que faltou para mim, o Aníbal Moreno, que é um jogador que a gente sempre destacou na campanha, um jogador que o Abel definiu como um grande caçador, hoje caçou pouco. Estava muitas vezes vendido no meio-campo, porque eram 2 jogadores, era Pituca e João Schmidt ganhando todos os duelos. Faltou mais dos laterais do Palmeiras, dos alas, joga com 3 zagueiros, pressupõe-se que vai ter espaço. E Piquerez e Mike sempre são muito ativos no ataque. Participaram muito pouco. Então, nessas fases do jogo, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, eu senti falta de um Palmeiras dos grandes jogos. Mas nem sempre acontece, porque é um time que está acostumado a sempre chegar. Um time que disputa várias decisões ano após ano. E é normal o jogador não conseguir segurar esse nível de intensidade, de competitividade em todos os jogos. Então, no caso do Palmeiras, é mais do que compreensível, até pelo que aconteceu nos outros anos de Campeonato Paulista. O Palmeiras confia muito no Allianz Parque. Palmeiras, há uma mobilização interna no clube para fazer sempre a melhor campanha e ter o estádio e a torcida a seu favor. Então é natural que hoje no vestiário, imagino que não há um clima de abatimento, um clima de velório do Palmeiras por ter perdido, chateação, claro, mas a confiança de que a história no Allianz Parque será diferente. Mas até como lição para outros jogos, para outras bomboneiras, como foi no ano passado, em que eu também senti falta desse Palmeiras no seu máximo da intensidade, para que o Palmeiras, ao longo do ano, dos desafios que vai ter, também consiga, de alguma maneira, contra adversários como o Santos, totalmente comprometidos na marcação, em recomposição, consiga negociar isso mesmo num dia mais apagado tecnicamente dos seus principais jogadores. Você citou aí a linha defensiva, né? Luan, Murilo, Marcos Rocha também. Um causa estranhamento, o Gustavo Gomes, ídolo da torcida, líder, mais uma vez no banco de reservas. Óbvio, temos que levar em consideração que ele ficou um tempo fora por lesão. Mas será que é só isso? Assim, ele não vinha bem, né? Assim, é que a comparação do Gustavo Gomes com o Gustavo Gomes é o sarrafo muito alto, né? Mas, de fato, o começo de temporada dele não foi bom.
tecnicamente, alguns erros individuais, né? Suficiente para sair do time, não, né? Não, mas eu acho que... Que juntou com a lesão. Eu acho que tem muito a ver com a lesão. Acho que se ele tivesse em condições, ele seria o zagueiro. Sim, se tivesse 100%, ele seria o zagueiro do Palmeiras. E o Abel também confia muito no Rocha jogando e fazendo essa função. Não é algo ali que desconfigura o que ele está acostumado a fazer. E o Luan e o Murilo vêm muito bem. O Murilo estava na seleção brasileira, inclusive, né? Agora, como tem um jogo contra o São Lourenço, e aí vai obrigar o Abel a pensar aonde ele vai botar as fichas mais pesadas, se é na segunda final ou se é na estreia da Libertadores, por ser a Libertadores, fatalmente nessa semana o Gustavo Gomes vai jogar. Um jogo ou outro. Imagino eu que ele jogará na Argentina. E aí vai ser bom para ele recuperar ritmo e talvez... Jogar na Argentina. E se tiver bem, se for bem, já joga para jogar domingo. Perfeitamente. Mas tem um ponto aí que o Rocha hoje não foi bem. Não, e contra o Novo Horizontino também não foi. Sofreu muito. A jogada do gol foi em cima dele. O Guilherme passou por ele. E o Guilherme estava passando todas. Até porque faltou muito do Mike também de ajudar pelo lado direito. É uma dobradinha que está acostumado a jogar junta, mas o Mike ficou confuso na marcação. Não sabia se acompanhava o Felipe Jonathan, até mesmo o Juliano, que caía às vezes por ali. Então não houve cobertura para o Marcos Rocha, tanto é que o Guilherme teve vários 1 contra o Rocha, ganhou a maioria deles. Então é algo também para o Palmeiras se preocupar. O lado direito da defesa foi realmente um ponto frágil que o Santos do Carille soube explorar bem. Foi mais... Teve parcela assim, de falha defensiva no gol do Santos ou foi mais mérito mesmo da jogada? Começa com Pituca no meio campo, ele vira lá na esquerda para o Guilherme. Na jogada individual ele... Antes disso, é um passe longo do lado esquerdo da defesa, o Santos recupera a bola é bem trabalhada, vai para o outro lado, linha de fundo, cruzamento. Né? Não que o Palmeiras tenha se desfeito da bola, não foi um chutão para ver o que acontece, foi uma tentativa de passe longo. O Palmeiras, às vezes, muitas vezes, sai assim. Né? Não estou colocando aqui em discussão a forma como o Palmeiras saiu do seu campo nessa jogada específica, como algo que possa ter criado a oportunidade para o Santos. Mas foi isso que aconteceu, um passe longo, que não foi preciso, o Santos recuperou a bola. E eu acho que houve falha defensiva, sim. Mesmo com a jogada tendo sido muito bem feita pelo time do Santos, houve falha de recomposição, mas a gente vai encontrar falhas defensivas em quase todos os gols no futebol. Não acho que tenha sido assim uma coisa bizarra. Mas não chama atenção quando a falha defensiva é desse Palmeiras? Desse Palmeiras, de Abel Ferreira? É raro, hein? Esse comentário é um comentário, na verdade, elogioso, né? Porque a gente está acostumado a ver o Palmeiras nos jogos importantes com ou o seu melhor ou algo muito perto disso. Em todos os sentidos. É igual né? Hoje a gente não vê. Um grande goleiro toma um gol que para um goleiro médio a gente não chama ele de falha. Sim. Mas ele fala, não, mas desse goleiro a gente espera que ele pegue esse tipo de bola. Então, esse Palmeiras a gente não espera que falhe defensivamente. Sim. Acho que teve muito mérito do Guilherme na vitória pessoal sobre o Marcos Rocha. Foi fácil para o Guilherme levar o Marcos Rocha e a partir daí ele teve muita... Até o Mike chegar para tentar fechar o cruzamento, já não tinha como. O Guilherme estava já inteiro no lance, de cabeça erguida, preparando o cruzamento. Então, teve muito mérito do Guilherme na jogada individual, já no fim dessa análise ampla sobre a jogada, e um Palmeiras mais bagunçado do que costuma estar. E muito mérito do Otero, porque o Otero estava distante do Piquerez. E o Otero vem rápido, passa à frente do Piquerez, pega o impulso e faz um movimento perfeito de cabeçada. O Otero é baixinho, né? No contrapé do Everton. O Rômulo Otero, assim... acho um pouco cedo para a gente olhar o Campeonato Paulista e ter a certeza do que será o Campeonato Brasileiro dos times, mesmo no caso do Santos sendo a Série B, a partir do que é o Campeonato Paulista. Mas eu admito aqui que quando o Santos contratou o Otero, eu não achei uma boa contratação. Não achei. E até aqui ele vem surpreendendo muito. De novo, é cedo para a gente cravar. Mas até aqui ele contraria as expectativas de maneira, assim, louvável. Faz um grande Paulistão. Eu diria que não só você, muitos torcedores santistas ou não é à toa, opinião pública pelo retrospecto em geral. do Otero. Não é porque eu não gosto dele, nem eu conheço. É por uma análise do que ele vinha fazendo nos últimos muitos anos, né? Mas ele está contrariando o que ele vinha produzindo e a nossa opinião sobre o jogo dele. Acho interessante o seu... Galera, o Santos surpreendeu a equipe do Palmeiras, o Palmeiras com um futebol muito abaixo, né? Não se esperava que o Palmeiras tivesse um futebol bem abaixo, né? O Veiga reclamando, né, que o time não se comportou bem em campo. O próprio Veiga também não jogou bem também nessa partida, né? O segundo tempo, no finalzinho, a equipe do Palmeiras tentou fazer pressão para poder tentar achar o gol de empate, não conseguiu. Mas o Palmeiras está muito confiante no jogo de volta, né? Jogando diante de sua torcida, o Allianz Parque é um estádio que essa equipe tem muita confiança e
E eu acredito que teremos jogo ainda, 1-0 não está nada definido, mas é uma grande vantagem para a equipe do Santos. E o Fábio Carille é um técnico que sabe montar muito bem a equipe, defensivamente joga muito bem, é uma equipe que está muito bem estruturada. Eu acredito que essa equipe do Santos vai fazer um bom Campeonato Brasileiro de Série B e no próximo ano vai retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E já o time do Palmeiras, o Palmeiras tem que abrir o olho, tá falhando, tem jogos que não tá conseguindo jogar bem, né? Não tá conseguindo entregar, né? Mas é só início ainda de temporada, né? A temporada praticamente vai iniciar agora, Campeonato Brasileiro, Libertadores, agora que vai ser para valer, né? Agora que as equipes vão começar a pegar as competições de mais intensidade, agora que a gente vai ver se o Palmeiras vai conseguir embalar ou não nas competições. Já temos Libertadores já na próxima semana, próximo meio de semana, Palmeiras já entra em campo, o Santos vai ter uma semana para descansar, né? Vai ter um tempo a mais, né? E após a final do Campeonato Paulista já vai focar no início do Campeonato Brasileiro da Série B, né, que é o grande objetivo da equipe do Santos para essa temporada. Lembrando que o Santos não tem classificação, né, não joga a Copa do Brasil, a equipe não conseguiu a classificação, né, então é isso aí, o Santos só tem praticamente Paulista e Série B, né, e se o Santos conseguir esse título, na minha opinião, é um título que vai dar muito gasto para essa equipe, né, para poder jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Santos tem tudo para poder sobrar na Série B do Campeonato Brasileiro e se conseguir manter nesse ritmo que está mantendo no Campeonato Estadual. É claro, o Campeonato Estadual não é a mesma coisa de um Brasileirão, mas eu acredito muito que essa equipe do Santos pode ir muito bem na Série B, assim como o Palmeiras também pode se recuperar. Várias vezes o Palmeiras já foi assim, joga um jogo mal, no outro o Abel muda tudo, a equipe se comporta de maneira diferente, então acredito que muita coisa pode acontecer ainda nesse jogo de volta da final do Campeonato Paulista. E deixa nos comentários quem vocês acham que vai levantar a taça de campeão paulista de 2024, se é o Santos ou se é o Palmeiras.